Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de filosofia do segundo ano. E hoje, como eu prometi na última aula, a gente fechou, né, o conceito de o estudo sobre empirismo. E hoje a gente vai começar a falar do Kant. E aí, por que eu tô falando que a gente vai começar? Porque o Kant é um filósofo muito conhecido, a gente já falou um pouco dele nas outras aulas, quando a gente falou do conceito de revolução copernicana, né, que é considerado o marco de início da filosofia moderna, do movimento moderno, inclusive, momento moderno em termos históricos, inclusive cai muito no Enem, cai muito em vestibular, essa visão, essa separação, né, entre medievalismo e a modernidade pela Revolução Copernicana, e quem apresenta esse conceito é o Kant. Sendo que o Kant, ele não está em termos de temporalidade histórica no mesmo momento que o Descartes, mas quando ele escreve uma obra que é muito famosa, chamada Crítica da Razão Pura, e essa obra ela é tão complexa que quando ela vai ter uma segunda edição, é necessário que exista um prefácio explicativo dessa obra, e aí vira o famoso prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura, que é um grande objeto de estudo dentro da filosofia. Ele vai apresentar esse conceito de Revolução Copernicana como marco de início da modernidade. Mas para além da Revolução Copernicana, o Kant ele vai apresentar uma série de conceitos que são muito importantes e que a gente vai começar a ver a partir dessa aula, mas com calma nas outras aulas também, porque é um pouco complexo, e aí, caso vocês tenham dúvida, para vocês não ficarem com uma enxurrada de informação. Uma das características interessantes do Kant, para a gente começar, né, de forma bem superficial, para depois se aprofundar, é que o Kant, de uma certa forma, ele vai mesclar tanto o racionalismo como o empirismo. Tá? A gente está num período onde você tem essa dicotomia entre o racionalismo e o empirismo. O racionalismo na modernidade representado pelo Descartes, né, que é o grande filósofo que abriu, né, as portas da modernidade e que vem com a concepção do cogito cartesiano, né, que eu penso logo existo, né, cogito ergo sum. E você tem os empiristas que apresentam um processo de conhecimento através da experimentação. E para eles a única forma de obter conhecimento é através do processo de experimentação científica. E aí, inclusive, o próprio Francis Bacon apresenta a perspectiva, né, do método científico. Você vai ter a teoria da tábula rasa com Locke, e você vai ter também a perspectiva das percepções como construção do processo de conhecimento com Hume, né? A partir do Kant, você vai ter, de uma certa forma, essa junção dessas duas perspectivas. Não é que o Kant esteja preocupado em juntar essas duas perspectivas, mas é que, para ele, os dois processos trazem conhecimento. Por que os dois processos trazem conhecimento? Porque o Kant ele vai compreender que existem coisas, a razão para o Kant ela existe, mas essa razão para o Kant é como se a nossa caixa, né, com a nossa cabeça, nosso campo de racionalidade, ele fosse um campo oco. Ele existe, a razão ela existe, mas ela seria vazia na perspectiva kantiana. Ela teria alguns elementos ali que já estariam ali, mas no geral ela estaria praticamente vazia. Mas ele não nega a racionalidade, então vai ter a razão, alguns elementos vão estar ali na razão. Ao mesmo tempo, para ele, existe sim a possibilidade de você obter conhecimento através das percepções, através do processo de experimentação. Então, esses dois processos, um complementa o outro. Então, você vai ter um tipo de conhecimento, que é um conhecimento que está ligado a essa estrutura da razão, e aí, nesse processo de conhecimento, a gente vai encaixar a moral kantiana aqui. Calma, porque a gente ainda vai ver esse conceito de moral kantiana com mais calma. E nesse outro lado a gente vai ter um outro processo de conhecimento que vai ser construído a partir do processo de experimentação. Ambos podem coexistir, ambos complementam uns aos outros, e muitas vezes o que foi adquirido dentro da perspectiva das percepções sensíveis vai ser importante na construção do processo de racionalidade. Algumas coisas importantes para a gente compreender no Kant. Ele também vai apresentar um conceito de belo, tá? Que vai estar nessa estrutura da razão.
A moral kantiana, ela é muito importante se estudar. A moral kantiana, ela tá ligada a uma estrutura ética, tá? Ela não é essa concepção de que a gente tem de moral cultural. Ela tá mais ligada a uma perspectiva ética. Muita gente, quando fala em moral, na verdade, está falando da moral kantiana e ela tá dentro dessa estrutura da razão. E aí, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a noção de a priori e a noção de a posteriori. Então, vamos lá. Qualquer tipo de conhecimento que já está nessa estrutura da razão, que ele não precisa de um processo de experimentação, que ele não precisa de um processo de investigação, ele vai ser chamado de conhecimento a priori. E que o conhecimento a priori é um conhecimento que não necessita de um processo de investigação. É um conhecimento que já está na estrutura racional aqui. E a gente vai ter o conhecimento a posteriori. O que é o conhecimento a posteriori? Que é um conhecimento que não está nessa estrutura da razão. É um conhecimento que necessita, sim, de um processo de investigação para se transformar numa verdade, para se transformar no conhecimento. Então você tem o conhecimento a priori, é o que não precisa de investigação científica, que está ligado a essa estrutura racional, e você tem um conhecimento a posteriori, que é o conhecimento que necessita de um processo de investigação científica. Uma curiosidade, o direito, ele pegou o termo a priori e a posteriori. Então muita gente, quando ouve o termo a priori, acha que é a princípio. Filosoficamente não é nada disso, tá? A priori, Kant não necessita de processo de investigação. Um conhecimento que não precisa de investigação. Não é um conhecimento que é óbvio, tá? Mas é um conhecimento que já está na estrutura racional e que a estrutura lógica já é capaz de apresentar ele. A lógica já é suficiente para transformar aquilo num processo de conhecimento, o raciocínio lógico. O a posteriori, ele precisa de um processo de investigação científica. O conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori, eles vão trazer dois tipos de juízos. Na verdade são três, mas hoje a gente só vai ver dois, porque senão a cabeça de vocês vai bugar. Quais são esses dois tipos de juízo? A gente vai ter o juízo analítico e o juízo sintético. O conhecimento a priori, ele vai levar a um juízo analítico. É um juízo que não necessita de um processo de investigação científica, não necessita de um longo processo de investigação, porém é um juízo firmado dentro do campo da lógica. O juízo sintético, ele é um juízo em decorrência de um processo de investigação. Ele está ligado ao posteriori. Bia, é muito confuso. Vamos lá. Um triângulo, ele tem 3 lados. Eu olho para o triângulo e eu sei que ele tem 3 lados. Eu preciso de um amplo processo de investigação para saber que esse triângulo tem 3 lados? Não. A priori. Eu sei que provavelmente em algum momento da humanidade, muitas pessoas se queimaram e souberam que se o ser humano colocar a mão no fogo, vai se queimar. Quando ninguém sabia que colocar a mão no fogo queimava, a primeiro momento que alguém botou a mão no fogo queimou, isso é um conhecimento a priori ou um conhecimento a posteriori? Se sabia com antecedência que colocar a mão no fogo queimava? Não. Então ele está no campo do a priori? Não. Saber que colocar a mão no fogo queima a mão humana, né? É um conhecimento o quê? A posteriori, porque passou por um processo de experiência. Então, o juízo que eu vou ter a partir da perspectiva de um triângulo tem 3 lados é um juízo analítico. Um juízo que eu vou ter, se eu colocar a mão no fogo, eu vou queimar a mão, é um juízo sintético. Existe um outro tipo de juízo, que é o juízo analítico sintético, que a gente vai ver na próxima aula com calma, tá? Mas então vamos lá recapitular. O Kant, ele vai apresentar a perspectiva da junção das duas visões que dominam a modernidade,
quer visão racionalista e quer visão empirista. Não é que ele necessite juntar essas duas perspectivas, mas para ele existe a possibilidade, sim, de você ter um conhecimento que não necessita de um processo de experimentação, um conhecimento puramente lógico, nessa estrutura racional que você tem e que não é cheia. Ele não vai falar de ideias inatas, como você tem o Platão, o Sócrates, o Descartes. É praticamente uma estrutura vazia que vai sendo enchida, né, com as perspectivas de conhecimento, e você tem esse conhecimento a priori, que é um conhecimento proveniente de um raciocínio lógico, que vai nos levar a um juízo analítico. Do outro lado, você tem um conhecimento a posteriori, que é um conhecimento que vai nos levar a que necessita de um processo de investigação científica e que vai nos levar a um juízo sintático. Precisou de investigação? Precisou de análise? Juízo sintético. Não precisou só da questão lógica, juízo analítico. Em momento nenhum você vai encontrar o achismo aqui em Kant, tá? Não tem opinião, não tem eu acho que, deve ser, é minha opinião, não tem nada disso em Kant, tá? Ambos os processos são criteriosos. Um é pelo raciocínio lógico, que é extremamente complexo, e o outro vai ser através de processo de investigação. Na próxima aula a gente vai ver outro tipo de juízo e a gente vai ver um dos principais tópicos em Kant, que é a questão da moral kantiana, e que a gente tem duas obras muito famosas do Kant que falam sobre isso. Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática, tá? Na Crítica da Razão Pura, normalmente as provas de Enem, de vestibular, elas focam muito no prefácio da segunda edição. E na Crítica da Razão Prática, essa compreensão do que é essa razão, do que é essa moral em Kant, tá? Beijos, qualquer dúvida, gente, tutoria online, toda terça-feira às 9h30 da manhã, ou mandar e-mail para o e-mail institucional.